Nós anunciamos mais cedo aqui a morte de Adilson Maguila Rodrigues, o nosso Maguila aos 66 anos de idade. Falamos um pouquinho sobre a vida, sobre a carreira dele, mas é um espaço que a gente vai abrir para conversar sobre com quem entende muito do assunto e acompanhou a carreira do Maguila de muito perto. Nós estamos em contato com o jornalista Wilson Baldini Júnior, que gentilmente nos atende nesta quinta-feira. Como vai, Baldini? Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bom? Estamos mais ou menos, né? Depois dessa notícia, eu estava aqui com o Zaidan, que está conosco também, falando um pouco sobre o Maguila, sobre como foi representativo aquele momento da nossa história, final dos anos 80, com o boxe sendo algo que fazia parte das pessoas. Qual a importância do Maguila para aquilo que aconteceu, com aquela catarse que era as pessoas estarem ligadas ao boxe? Olha, rapaz, eu posso dizer para você o seguinte, eu acompanho o boxe por causa daquela época, por causa da Bandeirantes, por causa do Luciano do Vale, por causa do Maguila. Porque era um negócio realmente, quem não viveu não sabe, né? O Zaidan, conheço tão bem o Zaidan, comecei com ele em 1987, né? E tive o prazer de trabalhar com o Zaidan, mas a gente acompanhou esse período do Maguila, que foi... Porque o Maguila, ele era talvez, acho que só o Garrincha pode ser comparado ao Maguila na questão de carisma, né? O Maguila, ele era puro carisma, né? Um cara que começou no boxe já muito, muito tarde, mas tinha vários defeitos técnicos, né? Mas na hora de lutar era uma coragem absurda e uma força descomunal, né? E foi orientado pelo Luciano aí, pela Bandeirantes, foram trabalhando o Maguila, ele foi melhorando. Teve as duas derrotas para o Otelar e para o Falcone, depois ele se recuperou com o Miguel de Oliveira como técnico, e aí ele chegou a lutar com o Evander Holyfield, né, em 1989, um dos maiores eventos esportivos, né? Antes, estou pulando 87 no Ibirapuera, ele com o James Quebra-Ossos Smith, o Ibirapuera completamente lotado. Eu comprei ingresso para ficar embaixo, fui conseguir ficar na última fileira do ginásio de Ibirapuera, entrei por um portão que não era para entrar, de tanta gente que tinha, porque eu estava trabalhando, cheguei tarde, e foi um negócio realmente fenomenal, foi uma final de Copa do Mundo aquela luta, né? A Bandeirantes transmitiu, espero que reprise isso, tinha que reprisar todo ano, né? Essa luta, com a narração do Luciano, os comentários do Sr. Milton. E então, que legado que foi aquele período? Foi um período mágico, né? Que eu acho que só comparado à época do Éder Joffre, hoje em dia a gente tem tantos canais de esporte, tanta informação, já tivemos 2 campeões do mundo de boxe e eles não tiveram 0,00000,1%, né, da importância da divulgação que o Maguila teve, né? Então, hoje é um dia muito triste para todo mundo que faz, trabalha com jornalismo esportivo, gosta de boxe, enfim, é isso. Zaidan, Baldini conosco. Ô Baldini, sempre uma honra conversar com um amigo. O prazer é meu, pô. Prazer é meu. Eu tava me lembrando daquela. Você sabe que teve uma madrugada lá, que era madrugada no nosso horário aqui, tinha uma luta do Tyson ao vivo, né? Uhum. E aí me pediram para narrar a luta do Tyson, né? E aí eu falei, vamos embora, vamos lá, vamos narrar a luta do Tyson. Só que aí você se prepara, né? Pega todas as informações do oponente e tal. Pô, a luta não durou 1 minuto, né? Naquela época que o Tyson, em segundos ele acabava com a luta, né? Logo a gente tava tocando música, porque... E naquela época o Maguila, rapaz, o Maguila era no imaginário brasileiro, né? Era uma coisa espetacular. E eu estava falando com o Ronald há pouco, que o Maguila dizia que foi pro boxe porque ele era criança, ele via lutas do Muhammad Ali na televisão do vizinho, televisor preto e branco, e ele queria ser pugilista. E eu fico pensando o que ele sentiu
ao enfrentar um dos grandes rivais do Ali, que foi o Foreman. Aquela luta acho que teve para ele até dizia que era o soco mais forte do mundo, do Foreman. Aquela luta para ele deve ter tido uma emoção, um sentimento pessoal muito forte, né, o Baldini? Olha, eu fui no desembarque do Maguila aqui, quando ele perdeu do Foreman, em 1990, né? E o Maguila falou assim para mim, ele falava assim para mim, Baldini, me dói o ombro até agora, de um jab que ele me deu. Ele falou, os golpes na cabeça me apagaram, mas o golpe no corpo é que era dolorido, porque machuca, dói, né? E o Maguila tinha mania de me dar um soco no ombro direito, sempre ele dava, ô Baldino, ele falava Baldino, né, meu nome, ô Baldino, ele me dava um soco no ombro. Eu tenho dor no ombro até hoje, por causa de uma brincadeira, você imagina a pancada do Foreman. Mas você sabe que essa derrota para o Foreman, assim como para o Holyfield, muita gente leva para o lado da gozação, né? Mas eu não penso dessa forma. Eu acho que o Maguila ele foi talvez um dos caras mais corajosos que eu conheci. Ele sabia das limitações dele, mas ele tinha uma coragem muito maior. E ele foi enfrentar o Foreman, que não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, e ele foi para cima do Foreman, quis brigar com o Foreman, não dava, né? Mas aí também nós estamos falando de um semideus do boxe, né? Mas o Maguila, ele, inclusive naquele momento, naquele dia, ele lutou com o Foreman e Tyson lutou com o Henry Tillman, né? Tyson lutou com ele, tinha uma luta principal, o Maguila fez preliminar do Tyson, porque queriam fazer Tyson e Foreman em 1990, mas depois não deu certo. Mas para ver até onde o Maguila chegou, né? E mesmo com todas as limitações, né? A gente tem que sempre lembrar, sempre que eu puder, vou lembrar do público mais jovem, da importância do Maguila, né? E o primeiro assalto com o Holyfield memorável, né? Ele ganhou, né? Ele ganhou para 2 jurados, o Maguila ganhou o primeiro assalto do Holyfield, né? O Luciano, no entusiasmo dele, da narração, em 1989, 15 de julho, ele fala que o Holyfield ficou na ponta dos pés, né? Como se o Holyfield tivesse sentido os golpes do Maguila. Eu acho que não, né? Não chegou a sentir, mas o Maguila venceu o round, isso claramente, né? Claramente o Maguila venceu, não só para mim, como para os jurados, como para a imprensa, né? Mas é que o Holyfield também sabia fazer ele sofria, às vezes, via os defeitos do adversário e depois ele ia para cima, né? Sem comparar Maguila e Holyfield também, porque não dava, mas o Maguila, eu acho até, viu, Zaidan, que se o Maguila, o Luciano, na época, esperasse um pouquinho mais, não colocasse ele com o Holyfield, Maguila era segundo do ranking, o Maguila poderia ter lutado com o próprio Holyfield mais para frente, né, em 91, ou até mesmo com o próprio Tyson, para o título mundial, mas aí é uma história para um programa de tarde inteira, né? São loucuras minhas também, viu, Zaidan? Ô Baldini, eu sei que você está sendo super procurado para falar, você é o maior especialista em boxe desse país e... Não, imagina. Sim, a gente sabe. E eu sei que está todo mundo procurando, a gente te roubou um pouquinho aqui do Band Esportes, que daqui a pouquinho você vai falar lá, e quero te agradecer e sem dúvida, o espaço está aberto para a gente voltar a falar sobre Maguila, sobre outros ícones do boxe de um momento tão especial que a gente viveu e projetar isso para frente, tá bom? A hora que quiser falar de boxe é prioridade para mim. Obrigado, eu que agradeço. Viu? Valeu. Um abraço, Baldini. Um abraço. Um abraço, Zaidan. Tchau, tchau.